Ainda não terminei não, doutor. Em casa. Ninguém sabe, né? Eu não sei ainda não. Se aparecer aí. Tá ligado aqui? A relatoria do conselheiro Cléber, que hoje será relatada pelo conselheiro Jailson, em decorrência da ausência do conselheiro Cléber. O advogado aqui presente é o senhor Felipe Rony de Carvalho Alencar. Exatamente. Americano com brasileiro aqui. Quem dá o nome são os pais, né? Só tem que abrir aqui o computador. Senhor presidente, é o processo número 3.294/2016, prestação de contas do exercício de 2016. Felizmente, chegando ao exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Acauã. A fiscalização municipal
deu conta do seguinte: em relação às contas de governo, atraso de 47 dias, envio intempestivo de documentação web, não envio por meio eletrônico de algumas peças, ausência de algumas peças exigida pela resolução TCE número 38, diminuição da receita tributária, ausência de atualização do portal da transparência. As contas de gestão, aditivo de prorrogação de contrato, débito junto à Eletrobras R$ 6.600, cadastro intempestivo de procedimento licitatório. No Fundeb não foram encontradas falhas, no Fundo Municipal de Saúde nem Assistência Social, como também no FME. Câmara Municipal ingressa extemporâneo da prestação de contas, não envio de peças, variação no subsídio dos vereadores. O Ministério Público de Contas propõe o seguinte: relativamente ao parecer prévio, aprovação com ressalvas, julgamento, regularidade com ressalvas, aplicação de multa. Fundeb, regularidade, Fundo Municipal de Saúde, regularidade, Assistência Social e Educação, regularidade, Câmara Municipal, regularidade com ressalvas, aplicação de multa. O relatório, eu solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Em discussão o processo. Bom dia. Excelentíssimo senhor conselheiro Luciano Nunes, que preside a sessão desta Igreja Corte de Contas. Diante do já bem relatado pelo excelentíssimo conselheiro Jailson, seremos bem breves nas colocações, pelo fato das contas ora em análise serem bem transparentes e bem rígidas. E fazendo só um retrocesso e uma digressão quanto à gestão do senhor Reginaldo Raimundo Rodrigues, frente ao município de Acauã. Trata-se de prestação de contas que se encerra, por hora, o mandato do prefeito do exercício anterior e da legislatura anterior, nas quais os 4 anos foram devidamente aprovados, e no mesmo sentido vem essa prestação de contas, nas quais se observa a diminuição das ocorrências e uma evolução na administração e na gestão pública deste gestor. Não bastasse os pontos elencados serem só meramente questões de cunho formal, quando se observa nos 4 fundos, nem sequer ocorrências ou irregularidades foram apontadas. Nesta atuada, e diante da evidente transparência e rigidez das contas ora em exame, roga-se pela aprovação, nos termos do parecer ministerial, fazendo a divergência só quanto à aplicação de multa. Diante do histórico e diante da diminuição considerável dos apontamentos de ocorrências, requer-se a aprovação, se possível, sem multas. Palavra o relator. Senhor presidente, de fato, as contas não apresentam maiores falhas e eu concordo, então, com o Ministério Público de Contas. Emissão de parecer prévio e aprovação com ressalvas, julgamento de regularidade com ressalvas, sem aplicação de multa, como requereu o advogado, julgamento de regularidade plena, Fundeb, Saúde, Assistência Social e FME, Câmara Municipal, regularidade com ressalvas com multa de 100 unidades, em razão, essa sim teve algumas falhas a mais. É como eu voto, senhor presidente. Conselheiro Olavo, como vota? Desculpe, conselheiro Abelar. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade, proposição e voto do relator. Agora, conselheiro Jailson continua com a prestação de contas de SDU Centro-Norte. Senhor presidente, acabei de receber aqui um pedido do Dr. Valber para aguardar um pouco, ele está se dirigindo aqui para o tribunal. Então, se tiver outro processo para relatar, eu pediria que Vossa Excelência apregoasse o outro enquanto eu aguardo a chegada do Dr. Valber. Então, passa a palavra ao conselheiro Abelar. Para relação... Senhor presidente. É uma denúncia, senhor. Exatamente. Senhor presidente, bom dia a todos. Trata-se de processo de denúncia, processo 13.022, Prefeitura Municipal de São João da Fronteira, denúncia enviada ao tribunal pelo senhor Ximenes Jorge Filho, vereador municipal, informando acerca de diversas irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de São João da Fronteira, na qual são informadas as seguintes impropriedades:
atraso na prestação de conta mensal do mês de janeiro de 2017, suposto conluio entre as empresas que participaram do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 8, de 2017. Atos incompatíveis com o efetivo controle da despesa com o pessoal. Procedimento irregular da presidente do Conselho Municipal, do Fundeb. O gestor foi devidamente notificado e juntou documentações e foi encaminhado ao Ministério Público, que se pronunciou dos seguintes termos: pela procedência parcial da denúncia com aplicação de multa responsáveis pelo apensamento desta denúncia à prestação de conta do município de São João da Fronteira, exercício 2017, para ser levado em consideração quando do julgamento das referidas contas. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão. Só vai discutir a denúncia? Com a palavra, seu nome é? José Bezerra. José Bezerra, né? Bezerra, Z. Bezerra com Z. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustríssimo, excelente senhor representante do Ministério Público. Trata-se de denúncia formulada em face da gestão do município de São João da Fronteira. Pequeno município localizado, como o próprio nome o diz, né, já na fronteira com o Ceará. O município de São João da Fronteira, na atual gestão, teve e ainda continua tendo um caso peculiar. Foi eleito prefeito o senhor Lincoln Menezes, que assumiu no dia 1º de janeiro, e infelizmente, no dia 9 de abril veio a falecer. Ou seja, passou 3 meses à frente da prefeitura e mais 9 dias. Tendo assumido em seguida o então vice-prefeito, hoje prefeito, Erivan Rodrigues. Acontece que o prefeito falecido não deixou nenhuma prestação de conta dos meses, dos 3 meses que esteve à frente da prefeitura, e o atual prefeito, ao assumir, né, a primeira coisa que fez foi comunicar a este tribunal, né, a situação do município, essa situação excepcional e extraordinária. Inclusive, este egresso tribunal chegou até a orientá-lo, né, como proceder, e assim ele o fez. Daí veio o questionamento do que diz respeito ao atraso no envio dos balancetes mensais, ou seja, os balancetes que seria de janeiro, fevereiro, março e abril, que ele faleceu no dia 9 de abril. O que acontece? O prefeito atual tomou as medidas necessárias e a duras penas conseguiu colocar em dias, né, essas prestações de conta mensais, e hoje está tudo regularizado, conforme atestado por esse mesmo tribunal. No que diz respeito ao mérito do atraso, é uma questão bastante, embora o prefeito atual não tenha culpa ou não tenha cometido nenhum dolo no que diz respeito a esses atrasos, a responsabilidade seria, né, do prefeito falecido, né? Aqui não está querendo aqui rememorar a questão Lula-Marisa, né? Mas ninguém está culpando o prefeito falecido, apenas por uma infelicidade do destino, ele não teve tempo de enviar essas prestações de conta, mas tendo o prefeito atual feito, né, prontamente, já foi constatado. Mas mesmo assim, mesmo que houvesse o atraso, esse atraso não teria ou não tem o condão, né, de macular a prestação de conta. Já é questão bastante debatida nos nossos tribunais, inclusive o Tribunal de Contas da União, inclusive o STJ, inclusive o Tribunal Regional Federal, que o simples atraso nos balancetes mensais, né, não caracteriza por si só, né, a maculação das contas.
Inclusive o próprio TCU, né, já decidiu esse respeito, e recentemente agora o próprio STJ, em sede de improbidade administrativa, né, chegou a debater esse assunto, não considerando esse atraso por si só, questão de improbidade administrativa. O TCU também, em termos de atraso, já pacificou a questão. Sem falar que o prefeito atual não teve nenhuma participação nesse atraso. No que diz respeito ao pregão presencial, né, 08, também esse pregão presencial ele foi realizado também na gestão do prefeito falecido. Isso ainda no mês de março. O que fez o prefeito atual? Ao tomar conhecimento deste pregão presencial e orientado pela sua assessoria jurídica, achou por bem anular esse pregão presencial. Mesmo porque, segundo a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, o administrador público pode anular os seus atos, anular ou revogar os seus atos. Súmula 473, e assim fez o prefeito atual, né? E essa questão também superada, questão também bastante superada. No que diz respeito à questão envolvendo os gastos com pessoal, questão isso é notório em todo o estado do Piauí, o prefeito atual também, ao assumir o cargo, se deparou com a situação precária em relação ao município. O que fez? Também adotou medidas no sentido, lá do artigo 69 da Constituição Federal, no sentido de conter os gastos. E nos artigos 19 em diante da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje o município está plenamente regulado e diz respeito à questão pessoal. Até uma lei deixada pelo prefeito, aprovada na gestão do prefeito falecido, o prefeito atual teve o cuidado de não, o prefeito falecido encaminhou uma lei, fez aprovar na Câmara, criando mais de 90 cargos comissionados. O que fez o prefeito atual? O prefeito atual, ele simplesmente não preencheu esses cargos, e o que haviam sido preenchidos, ele revogou, e hoje a questão, ele revogou e exonerou o pessoal. O que acontece? Hoje o município também na questão pessoal está plenamente regular. E o que mais estranha, eu sei que nada tem a ver com a questão, e pode até ter, o denunciante, atual vereador do município, é filho do ex-prefeito. E essa questão de pessoal, ela foi deixada justamente por essa administração. Daí de onde se vê, até na questão eleitoral, se debate muito essa questão da temeridade dessas denúncias. Da temeridade dessas denúncias, fruto, né, dessa política rasteira, interiorana, né, que muitas vezes até prejudica a administração e, em muitos casos, né, traz essas questões ao Tribunal de Contas, às vezes até à Justiça, né, criando esse clima de intranquilidade no município e, até certo ponto, prejudicando a administração. O certo é que hoje, no que diz respeito às questões debatidas nessa malfadada denúncia, né, não sei nem se deve chamar de denúncia, porque é fruto da política interiorana, né? Não sei se deve chamar mesmo de denúncia, mas mesmo que o seja, mesmo que o fosse, mesmo que o seja, o prefeito atual tomou todas as medidas necessárias, né, para contornar a situação e não praticou nenhum ato de culpabilidade ou doloso em relação a algo. Pelo contrário, tentou contornar, tentou corrigir, como de fato fez. E é por essas razões que aqui estamos hoje, invocando a esta egrégia turma, no sentido de que a denúncia seja considerada improcedente ou julgada improcedente, primeiramente pelo modo como ela foi aviada, né? E, em segundo lugar, porque as questões debatidas, todas, além de algumas delas não condizer com a verdade, e também pelo fato do prefeito atual haver contornado todos esses problemas e não foi praticado ou herdado por ele, pelo contrário, da administrações anterior, da qual fez parte o próprio denunciante, grupo do qual até hoje ele faz parte, o que é lamentável. Era isso que tínhamos ou temos a requerer, senhores conselheiros.
relator. Presidente, de fato, aí, como a própria defesa argumenta, não há na denúncia nenhuma prova que possa seja alguma penalidade à gestão do momento. Portanto, eu vou concordar parcialmente com o Ministério Público, no sentido de que seja procedente a denúncia para que seja pensada aos autos a prestação de conta para que seja apreciada conjuntamente no final do exercício. E a multa, não há penalidade nesse caso. Parcialmente. Concordo parcialmente com o Ministério Público. Eu não concordo aqui no caso da aplicação de multa somente. Então não existe penalidade neste momento. Eu voto. Conselheiro Jailson. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Aprovado, então, a proposição e voto do relator por unanimidade. Volto a palavra ao conselheiro Jailson, uma vez que o nosso causídico Valber Assunção já se encontra presente no recinto. É o processo número 3.293/2016, prestação de contas da SDU Centro-Norte a cargo de João Eulálio de Pádua. A fiscalização municipal dá conta do seguinte: fracionamento de despesa no valor de R$ 10.900 com serviço de manutenção preventiva e ar-condicionado, 29 com material de expediente, 29 com pavimentação em paralelepípedo. Procedimentos licitatórios não finalizado, que a defesa reconhece a falha e a juíza diz que são falhas formais, e a regularidade em processo de adesão e ata de registro de preço. O gestor admite a ocorrência da falha sem proceder à correção ou supressão das omissões pontuadas. O defensor destacou que não compete ao gestor a qualificação dos descumprimentos incorridos. O Ministério Público de Contas propõe o julgamento de irregularidade com ressalvas, né, e a aplicação de multa ao responsável. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Em discussão, com a palavra o doutor Valber Assunção. Excelentíssimo senhor presidente desta primeira Câmara, excelentíssimo senhor relator, representante do Ministério Público, conselheiro Abelardo, em relação ao processo de prestação de contas do exercício 2016 da SDU Centro-Norte, o próprio relato já demonstra que foram poucas as falhas existentes nessa prestação de contas. Foi mencionado a questão da fragmentação de despesa. Esses valores da própria fragmentação são valores irrisórios se comparados com o que foi apontado no próprio relatório, de que a despesa com obras, conselheiro Jailson, representou cerca de 44% e um valor significativo, e apenas essas, no montante de 70 mil, estão apontadas como despesas fragmentadas. As demais despesas com obras foram realizadas ou foram regularmente licitadas. As despesas foram com manutenção preventiva de ar-condicionado e material de expediente. Observa-se aí, conselheiro, que são objetos diferentes. Um é serviço, que é o serviço de manutenção preventiva, e que a execução desse serviço ficou dentro do patamar limite exigido pela Lei 866/93 para licitação. Ou seja, o fundamento da contratação foi no artigo 24, inciso 2. Da mesma forma, o material de expediente também foi adquirido dentro desse limite de dispensa de licitação. Daí porque a defesa pede que essa falha seja relevada. A questão da finalização fora do prazo de alguns procedimentos licitatórios, na realidade, o gestor também, nesse caso, agiu de boa fé, porque a orientação que ele tinha sempre foi de que o setor responsável fizesse essas finalizações dentro do prazo. Infelizmente ocorreu essa situação, que o gestor reconhece, mas quer apenas demonstrar que agiu de boa fé. As outras licitações, conselheiro Jailson, que foram apontadas, procedimento licitatório relacionado como não tendo sido finalizado em 2016,
apesar de informar o tribunal e não ter sido, foi exatamente por conta de que, apesar de concluído o processo, o mesmo só foi homologado, esses processos referenciados no relatório, no ano de 2017, já nesse exercício. Daí a razão desses procedimentos aparecerem como não tendo sido finalizados, ainda dentro do exercício de 2016. As falhas relativas à adesão à ata de registro de preço, junto à LEP para alocação de mão de obras, as falhas apontadas também foram mais na formalização da adesão, mas nenhuma falha que possa comprometer a lisura do procedimento adotado pela SDU Norte Centro. O descumprimento do prazo para a finalização também já foi dito que, na realidade, a orientação era que o setor responsável cumprisse essas finalizações dentro do prazo estabelecido na resolução desse tribunal. Essa falha também prevaleceu, mas espera-se que ela não macule essa prestação de contas. A adesão à ata de registro de preço 05/2016, junto à SEMA, Prefeitura Municipal de Teresina, foi considerada, após a justificativa, uma ocorrência sanada. E a outra adesão, a ata de registro de preço, foi feita junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e Gestão do município de Fortaleza. Também as constatações foram ausência de justificativa sobre a exata identidade do objeto, ausência de termo de referência e ausência de numeração nas folhas do processo. E ainda o descumprimento do prazo para o cadastramento do procedimento no sistema de licitações web. Como se vê, são falhas também que não prejudicam ou que não prejudicaram a análise desse tribunal sobre a legalidade em si da adesão realizada pela SDU. Por essas razões é que a defesa pede que seja julgado pela regularidade, com ressalvas e sem aplicação de multa como sugerida pelo Ministério Público. É o que se requer. Com a palavra o relator. Senhor presidente, de fato as contas não têm maiores questionamentos. São 3. A não conclusão de alguns processos licitatórios, alguns problemas em adesão, mas adesão feita com órgãos idôneos, inclusive, não. E, finalmente, os valores envolvidos em relação às despesas que o gestor defende que estava dentro do limite de dispensa. O serviço de manutenção preventiva de ar-condicionado, R$ 10.900. É um valor realmente pequeno. Por esse motivo, eu acompanho o Ministério Público de Contas, no sentido de julgamento de irregularidade com ressalvas, porém sem aplicação de multa, é como eu voto. Conselheiro Abelardo. Voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Aprovado por unanimidade, proporção e voto do relator. Não precisa não, Luciano. Trato os presentes autos de admissão de pessoal realizada por meio do edital número 3 de janeiro de 2014, referente ao concurso público destinado a provimento de vagas existentes do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cajazeiras do Piauí para a formação de cadastro de reserva. Os autos foram levados à decisão da primeira Câmara, oportunidade em que o gestor responsável por seu procurador advogado apresentou justificativa para não obediência da ordem de classificação por algum nomeados e, apesar disso, a primeira Câmara, acolhendo o voto desta relatoria em conformidade com o Ministério Público de Contas, decidiu pelo registro dos atos de admissão que obedeciam aos critérios de existência de vaga criado por lei, aprovado em concurso público, obediência à ordem de classificação, assim como pela conversão do processo em diligência para que fosse justificada documentalmente a desistência dos classificados na ordem de aprovação.
De acordo com a análise da documentação encaminhada pelo gestor, relata a divisão de registro de atos que foram anexados os autos de existência dos candidatos aprovados na ordem de aprovação, acostando ainda os documentos de posse da candidata Elizabeth Pereira de Souza, saneando assim as falhas concernentes à não observância da ordem classificatória. Em seguida, os autos retornaram ao Ministério Público a oportunidade que opinou pelo registro das admissões do serviço acima elencado e pela aplicação de multa ao gestor. Adelma da Silva Carmo Neto opinou ainda pela expedição de recomendação ao gestor atual para que, em procedimento futuro, evite cometimento de irregularidades aqui apontados. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relato. Palavra ao advogado. João Andrei. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, ilustre representante do Ministério Público. É um processo sem maior complexidade, como bem relatado, trata-se de um processo de admissão de pessoal que foram admitidos os servidores da tabela 2 e com relação à tabela 1 permaneceu uma dúvida sobre possível preterição do gestor do município com relação à obediência da ordem de classificação. Após a conversa em diligência, a defesa do gestor apresentou os documentos comprobatórios e o próprio Ministério Público, após o parecer da DEFAP, através da procuradora Raíssa, opina pelo registro das admissões dos servidores elencados inicialmente na tabela 1. O que a defesa requer é que não aplique multa, uma vez que foram, mesmo que intempestivamente, apresentar todas as providências possíveis para o registro dessa Corte de Contas em relação às admissões feitas ao edital daquele ano, de 2014. É o que você requer, excelência. Palavra com o relator. Então eu voto corroborando com o parecer do Ministério Público pelo registro das admissões dos servidores e, diante dos fatos, merece o competente registro dos candidatos aprovados no concurso público a seguir elencados, por este ser revestido das exigências legais mínimas ao seu deferimento. Bom, o que ocorreu aqui é que ele não seguiu a tramitação legal, entendeu, exigida no concurso para nomear as pessoas, entendeu, a não ser na ordem de classificação. Porque quando a pessoa passa no concurso, se ela não quiser, eu acho que eu já tenho uma diferença que aqui a princípio se nomeava para depois se exonerar, porque a pessoa não desistiu, para depois nomear outro. Eu acho que hoje não, eu acho que a simples apresentação do pedido de desistência já evita o processo de nomeação, quer dizer, já queima-se uma etapa. No caso aqui, ele fez a nomeação hipoteticamente porque as pessoas desistiram, né? Mas ele não apresentou ao tribunal as documentações, entendeu? Os pedidos de desistência, ele apresentou intempestivamente, daí porque o processo, porque criou-se o impasse. Então eu acho que aplicar uma multa pequena de 200 UFR, só para ele lembrar no próximo concurso, entendeu? Quando ele for nomear, ele mandar ter cuidado de fazer o procedimento legal, quando efetivamente, porque o negócio desse assim até depõe contra ele. O cara pode pensar do jeito que ele mandou, a pessoa pode até pensar que ele fez aquilo ali, entendeu? Tentando preterir um adversário, que é muito comum em cidade do interior, entendeu? Para colocar o correligionário. E ele mandando a justificativa, tempestivamente, fica absolutamente patenteada a lisura do certame, entendeu? De escolha no caso do concurso aí, né? Então, com isso, eu vou baixar a multa para 100 UFR. Expedição e recomendação do gestor atual para que os procedimentos futuros evitem o cometimento de irregularidade aqui apontada. Quer dizer, não foi, eu não diria nenhuma irregularidade, eu acho que foi uma negligência, porque ele efetivamente comprovou depois que a nomeação foi feita em decorrência da desistência e não por um critério arbitrário de escolha própria. É isso aí, meu voto. Obrigado. Jair Capelo. Eu voto com o relator. Acompanho o relator, aprovado a unanimidade. Encerrada a sessão.